Glória a Deus. Shalom. Podem tomar os vossos lugares, meus queridos. Amém? Glória a Deus. Tem sido um dia bastante tocante, porque na realidade temos vindo a receber palavra muito poderosa desde o início da manhã. Deus tem falado muito forte com os seus filhos, seus servos, e tem-nos levado a um alinhamento daquilo que realmente Ele quer para nós neste tempo. É surpreendente poder perceber que quando os servos às vezes estamos tão distantes em quilómetros e a palavra de Deus vem-se formando e vem-se unindo, e nós vamos vendo como aquele puzzle vai começando ficando assim projetado tal como estava no coração de Deus. Deus tem vindo a colocar uma palavra no meu espírito e eu até pedi ao apóstolo, eu precisava ir até ao hotel antes de ministrar, pois o Espírito Santo falava muito forte ao meu espírito sobre alguma coisa que está para acontecer. Eu não sabia exatamente qual era a data definida. Então consultei o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus entregou-me uma data muito definida para os próximos tempos. Mas antes disso eu queria fazer-vos relembrar o seguinte, meus queridos irmãos. A liderança de Jesus, como nós temos vindo a ouvir durante este dia, a liderança de Jesus era uma liderança, irmãos, sem igual. Inspirou tantos, inspirou até inclusivamente a vida secular tem sido inspirada em Jesus quanto à sua liderança, e à medida que nós vamos compreendendo o que Jesus nos ensinava, a liderança de Jesus era uma liderança, na realidade, formalizada, bem preparada, uma liderança que fazia questão de que tudo fosse feito de maneira bem assente, para que não houvesse, para que ninguém vacilasse, para que as coisas fossem bem preparadas. Mas ao mesmo tempo era também uma liderança que compreendia, que ouvia o Espírito. O próprio Jesus, irmãos, dá-nos um exemplo tremendo. Quando Ele está no Getsemane em oração, Ele naquele momento ele precisava uma bênção, e a bênção que Ele precisava era livrar-se daquele momento de dor e agonia. E Ele orou ao Pai, inclusivamente Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas compreendendo a vontade do Pai, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, até as bênçãos, diga, até as bênçãos precisam ser compreendidas. Em que momento devem chegar? Jesus entendeu: se eu pedir a bênção de livrar-me agora neste momento da cruz, alô? Se eu neste momento pedir, livra-me da cruz, não, Pai, faça-se a tua vontade primeiro. Isto significa que muitos de nós muitas vezes queremos a bênção, mas o que Deus determina para nós é o seu governo em nossa vida. E a liderança de Jesus ensina-nos isto. A liderança de Jesus ensina-nos a vivermos realmente uma vida governada por Ele, guiada por Ele, trabalhada por Ele, saber ouvir o Espírito. Diga para o seu irmão que está do seu lado: é necessário ouvir a voz do Espírito. Então eu preciso que vocês venham comigo ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14, por gentileza. Eu vou tentar falar muito devagarinho para que todos consigam captar o português de Portugal. Como é que nós falamos o mesmo português e às vezes é preciso tanta... Vamos ver. Temos que falar com o governo para nos alinhar neste acordo ortográfico novamente e ver. Mateus capítulo 14, verso 24. Podemos ler do 22 para termos um contexto mais
conciso, e diz: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Diga comigo, para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Tendo-os despedido, subiu para o monte para orar à parte, ou seja, sozinho. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, verso 24, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25, à quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas ouvindo o vento, teve medo e começou a submergir-se. Clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo subiram para o barco e o vento cessou. Que a palavra possa continuar a fluir para as nossas vidas como rios de água viva, e que possa nos hoje tocar de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor nos leve onde Ele quer levar-nos neste tempo. Estávamos a ler, a partir do versículo 22, o momento em que Jesus decide e diz aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Ou seja, vão imediatamente, peguem o barco e vamos para a outra dimensão, e vamos para a outra margem, porque eu já vou ter convosco. Agora, o que é que antecede isso? É curioso que Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Interessante que nesse momento em que os pães se multiplicaram, Jesus é amante de estratégias, Jesus é amante de que haja um momento de que a igreja possa se sentir em paz. E ele diz: sentem todo o povo para que possam comer. Aleluia. Isto é... Irmãos, Jesus percebia a necessidade de haver uma ordem na casa, de haver uma ordem entre o seu povo. Ele diz assim: sentem o povo na relva para que eles possam comer sentados, dividam os grupos, preparem os grupos. Jesus é amante, Jesus ama, Jesus gosta, assim como Ele criou todos os sistemas que nós vemos, o sistema solar, o sistema ambiental, foi criado por Ele. Jesus naquele momento Ele diz: é preciso haver um ambiente estratégico. E o que é que Ele faz? Senta todo o povo. O povo come, sobram, ou seja, vem ainda a sobrar 12 cestos de pão. Glória a Deus, é interessante isto, mas isto é outra mensagem. E agora eu posso entender uma coisa: quando os homens apercebem-se do sentido de que Ele é um profeta, de que Ele multiplica, de que Ele tem uma palavra para o momento, que Ele tem uma palavra revelada e estratégica e com um sistema que é apoiado e pelos seus discípulos, eles dizem assim: uau, vamos coroá-lo rei. Oh, vamos coroá-lo rei. E Jesus nesse momento diz assim: não. Passemos para outro nível. Discípulos, peguem esse barco, vão para a outra margem, eu já vou ter convosco. E o que é que ele fez? Imediatamente subiu para orar sozinho. Eu entendo uma coisa: Jesus já era rei, ele não precisava que ninguém o coroasse rei. Agora, o que é que acontece aqui? Há uma democracia, e se a democracia existir, então o que é que acontece? Se os homens disserem: tu és nosso rei, os homens passariam a ser eles mesmos quem democraticamente pediriam o que eles quisessem para que Jesus fizesse, e ele tinha que fazer segundo aquilo que eles quisessem, porque tinha sido ele, ou o povo, democraticamente a qualificá-lo rei. E Jesus disse: não é isto que eu quero. Ou seja, Jesus conhecia o tempo, Jesus sabia o seu hashtag, o seu momento, e ele disse: este é o momento em que o povo quer me coroar rei, mas eu já desci do céu como um rei, então se eu estou aqui eu tenho que cumprir o propósito que tem que ser cumprido. É o momento de avançar para um nível superior.
É interessante isto porque, na realidade, meus irmãos, eu posso imaginar os discípulos: Jesus, nós estávamos à espera deste momento. Não, filhos. É tempo de passar para um nível mais elevado, para um nível superior. Jesus, mas todo o povo já está a reconhecer-te como rei. Não é o momento. Não é o momento. É o momento de passar para um nível mais elevado. Irmãos, eu começo a entender aqui uma coisa. Tem momentos na nossa vida enquanto líderes que nós gostamos de saborear o sucesso. Gostamos de saborear, vamos assim, o momento de elevação. Mas temos que compreender e temos que saber ouvir o Espírito para saber em que momento é que estamos, para saber em que hora é que nós estamos, para saber o nosso momento determinado para que as coisas aconteçam. Então Jesus, imediatamente ao saber isso, ele olha para os seus discípulos e diz: não é aqui, não é o momento, precisamos sair e passar para outro nível. Quando Jesus começa a ensinar através deste momento a sua liderança, eu entendo o seguinte: ele diz: vão embora que eu fico a despedir a multidão. Glória a Deus. Querem saber, irmãos, nós enquanto pastores, nós enquanto líderes, nós enquanto a liderança que Deus, o Senhor, escolheu para guiar este povo, precisamos saber o seguinte: precisamos identificar quem são aqueles que têm verdadeiramente coração de pastor, que ficam até ao último momento para despedir o povo. Jesus ficou junto da multidão a despedir o povo. Ou seja, Jesus não fez o milagre. O povo, é verdade, estava fora do tempo, mas Jesus não disse: vamos embora daqui rápido, fugimos daqui. Não, ele disse: vão vocês na frente, porque eu como pastor vou ficar a despedir o povo. Queres identificar alguém que tem coração de pastor na tua congregação, na igreja onde tu estás a servir? Ele não faz o que tem que fazer e vai embora. Ouvimos esta manhã uma palavra poderosa que dizia que quando nós fazemos aquilo que se nos manda, servos inúteis somos. E é isto que é interessante, é que muitas vezes fazemos o que se nos manda, mas quando é a liderança de Jesus, Jesus não ensinou apenas a fazer aquilo que se nos manda. Jesus disse: agora é o momento de despedir o povo. Queres encontrar corações de pastores na igreja? Eles vão ficar até ao fim para despedir o povo, ainda que tenham trabalhado, ainda que tenham suado bastante, mas eles ficam até ao fim para saber amar o povo, abraçar a última ovelha que sai da casa. Está alguém aqui comigo? É interessante, Jesus desce, sobe para orar, e imediatamente que sobe para orar, ele fica a orar entre as 3 e as 5, 6 da manhã naquele dia. E Jesus está-nos a ensinar outro processo na vida de uma liderança. Ser líder não é só fazer as obras que estão publicamente visíveis. Ser líder é também largar o povo, e no momento em que acabou toda a tarefa, eu também sei procurar um momento a sós com o Pai, sei dobrar os meus joelhos e sei procurar a unção para o novo tempo que se segue. Alô, está alguém aqui comigo? Diga para a pessoa que está do seu lado: oração é fonte de poder. Amém? Jesus sabia o nível que se segue. É que muitas vezes nós temos a tendência a parar aonde gostamos do momento, apreciamos o momento, foi agradável o momento, todo o povo aclamava, mas Jesus disse: não é o momento para ficar aqui, é o momento para subir de nível. E para subir de nível, Jesus ouviu o Espírito, ele sabia: o Pai quer falar, e subiu ao monte para orar, e orou até à 3ª vigília, e ele orava, e continuava orando. Então ele percebeu: agora é o momento de ir ter com os meus discípulos. No momento em que ele vai ter com os seus discípulos, irmãos, e é aqui que eu começo a entender algo tão poderoso. Quando nós temos que passar para um nível mais elevado, para a dimensão seguinte, para a dimensão que o Senhor já determinou para nós, os discípulos iam a meio do caminho, diz a palavra, a meio da viagem do barco. Ou seja, se era a meio, se eles voltassem para trás, era precisamente o mesmo espaço de caminho até ao fim. E sabe o que é que tem acontecido? Muitos têm parado e pensam: vou voltar para trás. Ei, é o mesmo caminho. Voltar para trás tem o mesmo espaço. Voltar para trás é a mesma quilometragem. Não é hora de parar. É o nível seguinte que se segue. A nova dimensão onde nós temos que ir tem o mesmo espaço, tem o mesmo trajeto. Não para agora.
dimensão onde o Pai nos quer levar. Certo, Jesus desce do monte, e no momento em que Ele desce do monte, Ele vai para ter com os seus discípulos, e há algo interessante, e eu quero que vocês se liguem a mim. Não se desliguem, não se desliguem. Nesse momento, quando Ele chega à margem, não há o barco necessário para ir ter com os seus discípulos. Não há o recurso necessário, não há o recurso que o vai levar até a outra dimensão. Então o que é que Jesus faz? Se não há o recurso, é o momento de atuar o sobrenatural. Aleluia. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado assim: se não há recursos. Pode fazer com mais força, talvez eu não diga. Se não há recursos, é momento de atuar no sobrenatural. No sobrenatural. Dá um aplauso ao Rei da Glória. É tempo de entrarmos no sobrenatural. Aleluia. Então, se Jesus não tinha os recursos necessários, Ele pôs o pé na água e disse: é o momento. E começou a caminhar sobre as águas. E é claro, a Bíblia, quando a palavra nos ensina, imediatamente que Ele começou a andar sobre as águas, os ventos eram contrários. Aleluia! Os ventos eram contrários. Se os ventos eram contrários, significa que estavam a impedir de que Ele chegasse à dimensão aonde Ele tinha que chegar. Posso dizer-te com muita clareza, e não tenho sequer problema em dizê-lo: se tu avançares, se tu tiveres hoje a decisão de colocar o teu pé sobre as águas e caminhar no sobrenatural, de certeza vão haver ventos contrários. Sim, vão haver ventos contrários, porque os ventos contrários são para te impedir de chegar aonde Deus programou para tu chegares. Mas neste dia, a liderança de Jesus ensina-nos: se pusestes o pé na água para caminhar no sobrenatural, não queiras tomar noção dos ventos contrários. Caminha, porque os ventos contrários vão querer fazer parar-te. É curioso que nesse mesmo instante os discípulos veem Jesus chegar e se assustam. Neste momento em que eles se assustam ao ver Jesus chegar, eles dizem: é um fantasma. Vai haver sempre aqueles que vão procurar dizer que aquilo que nós estamos a fazer, que não vem de Deus, que os passos que nós estamos a dar sobre as águas, que não é de Deus. Mas eu posso afirmar-te com toda a certeza, porque o Espírito Santo de Deus neste dia está-nos a chamar, a nós os que estamos aqui. Nós fomos convocados para esta conferência, para este liderar, porque esta é uma liderança que nós vamos sair deste lugar, numa dimensão mais elevada, porque o Senhor nos chamou neste tempo, neste dia, para nos tratar, para nos curar, para nos acender, para nos mostrar o que é uma verdadeira liderança, mas também para nos fazer entender que a sua liderança é pôr o pé na água e começar a caminhar no sobrenatural. Não tenhas medo de andar no sobrenatural. Se não há recursos, é o momento oportuno para o sobrenatural acontecer. Muitos não vão acreditar, muitos vão dizer: não é assim, muitos vão dizer: é um fantasma. Mas olha, são esses mesmos que vão ter a oportunidade de se tocarem naquilo que nós hoje estamos a produzir pela fé. Pedro: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Sou eu. É curioso que quem tem a identidade da liderança de Cristo Jesus, quando Ele diz: sou eu, não temas, aleluia. Sou eu, não temas. Quem tem a identidade da liderança de Cristo em si, está patenteada, não pode falhar. Ele diz: vem, caminha, vem sobre as águas. O Senhor hoje está-nos a chamar para uma realidade totalmente oposta àquilo que muitas vezes nos ensinaram. Quando chegarmos ao momento em que todos nos aclamem, é o momento auge. Estavam a aclamar Jesus lá, e Jesus disse: não é agora, não é o meu momento, é tempo de passar para um nível superior.
Muitos de nós procuramos ser realizados, procuramos ter, vamos assim, a fama, o nosso momento de ouro, mas desse momento de ouro, muitas vezes que é aclamado pelos homens, não é o momento de ouro que é aclamado pelo Pai. E nós estamos nada mais, nada menos do que a um passo de entrarmos no nosso melhor tempo, no tempo de caminhar sobre as águas. E o sobrenatural de Deus a acontecer na nossa vida constantemente e sem parar. Tem que haver uma viragem, tem que haver uma mudança, tem que haver um ponto de partida hoje que nós possamos declarar na nossa vida. Eu quero hoje declarar que a única coisa que eu vou ver não é recursos, é o sobrenatural. Se eu vou ver o sobrenatural, eu posso entender uma coisa: quando entrou o sobrenatural, entra aqui uma verdadeira atenção que nós temos que ter. Vêm ventos contrários. Ao estudar a raiz da palavra, o original da palavra, esta é uma palavra, sim, grega, mas que tem a sua origem também no ruach, ou seja, no espírito. Eram espíritos, eram ventos contrários. O inimigo vai enviar ventos do inferno para tentarem parar aquilo que é obra. Pai, muitas coisas que nós hoje estamos a ver acontecer é porque o Espírito de Deus nos levou até aqui para muitas vezes nós compreendermos que os ventos que sopravam em nosso favor às vezes não eram os ventos de Deus, mas eram contrários para nos levarem fora do plano. Mas quando vêm ventos contrários do inferno, também querem nos levar fora do plano. E eu quero declarar neste tempo que hoje nós entramos no sobrenatural de Deus. Eu não vejo recursos, eu não vejo meios, mas eu ponho o pé na água. Eu caminho no sobrenatural. Eu caminho no sobrenatural. Quando eu olho para a palavra e começo a entender que quando há ventos contrários, significa que nós vamos ver todas as coisas turvas. O inimigo quer que nós não consigamos focar o nosso alvo. O inimigo quer que nós não consigamos focar aquilo que é o alvo para nós alcançarmos. Pedro, a palavra diz, Pedro, vendo os ventos contrários. A palavra às vezes tem pontos-chave que são preciosos. Vendo, quem é daqui vê o vento? Nunca ninguém viu o vento. Mas Pedro viu o vento. Sim, é certo. Ele não se vê, mas ouve-se. E aqui o que a palavra está a dizer é que Pedro ouviu. E se Pedro ouviu, aquilo que ouviu foi tal e qual como se tivesse visto. Foi tal e qual como Eva. Eva ouviu a serpente falar e se deixou enganar. O pai tinha um caminho. O pai tinha preparado tudo. Será que Eva tinha fome? Não, Eva não tinha fome. Mas quando ouviu os ventos, quando ouviu os espíritos, quando ouviu a serpente, passou a ter fome. E tinha tanta árvore para comer e teve que comer daquela árvore que não estava determinada para ela. O que é que eu posso entender? Os ventos contrários vão querer levar-te a lugares que não é aquilo onde Deus preparou para ti. Mas é um lugar de posição. Mas é um lugar magnífico. Mas é um lugar lindo. É um lugar espetacular. Sim, pode ser. Podes até ter os aplausos dos homens. Podes até ter aquilo que se chama a reverência dos homens. Mas a liderança de Jesus é quando nós subimos ao lugar da adoração. Não queremos que os homens nos vejam. Queremos os ventos de Espírito a soprar em nosso favor. E foi isso que aconteceu. Eu posso entender que naquele momento Pedro teve uma decisão. E eu quero hoje aqui que hajam líderes tal e qual como Pedro. Aleluia. Líderes tal e qual como Pedro. É verdade, no barco todos estavam atemorizados. É verdade, no barco todos estavam cômodos. É verdade, no barco todos diziam: não, é um fantasma. Mas há um Pedro que tem uma decisão que muda a história daquele barco. E ele diz: se és tu, manda-me ter contigo. É que quando há gente como Pedro que se atreve a sair do barco, se atreve a dizer eu vou, pode mudar toda a história de uma igreja, pode mudar toda a história de um barco. No barco pode haver cômodos, olha, no barco pode haver adormecidos.
Há um barco tão conhecido que tinha alguém a dormir que não estava a perceber nada do que estava a acontecer. Um tal de Jonas, não é? Não é tempo de dormir. Mas precisam haver Pedros que digam assim: vamos mudar a história deste barco. Os ventos estão a soprar contrários, mas vamos mudar a história deste barco. Eu vou pôr o pé na água, eu vou caminhar. Se és tu, Jesus, é viver ou morrer. Eu vou. Manda-me ter contigo. Foi ter com Jesus. Quando eu começo a caminhar sobre as águas, irmãos, existem pessoas que sabem, que estão na casa, são líderes, pregam, sabem que são salvas, sabem uma coisa, sabem que são salvas, mas não conseguem perceber que há algo mais que pode acontecer, que pode transformar. A tua cidade pode ser transformada. Põe o pé na água, sai do barco. Esta nação pode ser transformada. Sim, é preciso haver alguém que diga como Pedro: eu não vejo recursos, os ventos são contrários, mas a liderança de Jesus me ensinou. Chegou a hora, eu ponho o pé na água e começo a caminhar nas águas. Aleluia. Aqueles que se atrevem a pôr o pé na água, a caminhar nas águas, só há uma forma de regressar: ou nos braços de Jesus, ou a caminhar sobre as águas. Não há outra forma de regressar. Eu posso dizer-te hoje: Jesus tomou Pedro pela mão, e a minha Bíblia diz: e ambos caminharam para o barco. O barco vai mudar na liderança de Jesus. Eu posso imaginar aqueles discípulos dizer assim: Jesus, estávamos tão bem lá em cima, estávamos até sobrou pão. Até sobrou pão, dava para fazer um lanchinho depois, estávamos tão bem. Mas Jesus disse: não é isto. Precisamos entrar num nível mais elevado. Precisamos entrar num nível superior. Então a resposta está clara. Primeiro ouviu, e os olhos de Pedro, irmãos, primeiro ouviu o vento e os olhos de Pedro foram abertos. E aqueles que hoje não quiserem mais ouvir os ventos contrários, os seus olhos vão permanecer fechados para as coisas naturais, mas vão ficar abertos para as coisas que são do Espírito e para a vontade de Deus na sua vida. Eu quero declarar neste dia, em nome do Senhor Jesus, que não vamos mais ouvir aquilo que se chama ventos contrários, porque o Senhor hoje caminha na nossa direção para nos tomar pela mão. Posso entender uma coisa? É preciso entender que a própria palavra do Senhor já nos diz em Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 4 e no versículo 1, que nós não devemos ouvir. Precisamos ler, vamos ler. 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 4 e versículo 1. Quem fala é o Espírito. Quem fala é o Espírito. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando o quê? Não ouvi. Dando o quê? Ou seja, que a porta do Espírito, seja ele espírito contrário, ou seja ele espírito a favor, a audição. É aquilo que tu ouves que vai fazer com que tu te encaminhes para aquilo que realmente sentiste que estavas a ser movido para lá. Eu posso entender com clareza: muitos vão fracassar porque ouvem outros. Uau! Muitos vão fracassar tal como Eva porque ouviu a serpente. Muitos só vêm ter contigo, sabem para quê? Para te distrair do propósito de Deus. Acho que não. Muitos só vêm ter contigo para te distrair da obra que estás a realizar. Não te distraias. Não ouças os ventos contrários.
Não ouças aqueles ventos que estão a tentar distrair-te do plano e do propósito. Não ouças. O Espírito Santo de Deus está a falar connosco neste dia. Os ventos contrários te afastarão daquilo que é o milagre que está prestes a acontecer. A dimensão onde nós estamos a entrar é uma dimensão de sobrenatural. E os ventos contrários querem nos impedir de chegar a esse nível. Porque aqui a palavra de Deus já nos ensinou e já nos disse: nos últimos tempos vão ouvir muitos que vão ouvir e vão apostatar na fé. E são esses que, por ouvirem espíritos contrários, por ouvirem inimigos, vão se desviar do plano. Houve um dia que Paulo passava e havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e ela dizia: aqui vão homens de Deus. Paulo passou e: esse quer desviar-me do plano. Mas de repente aquela voz, aquele espírito contrário, dá a sensação que feriu Paulo. E Paulo: sai dela, espírito imundo, sai dela, espírito de adivinhação. Por trás dela estava uma grande instituição. Paulo foi preso. O propósito parou. Onde o pai o queria levar, parou naquele momento. Eu posso declarar neste dia que ainda que os inimigos tenham se levantado contra ti, o Senhor hoje não te vai permitir que tu pares, porque o Senhor vai te levar ao lugar onde Ele determinou para ti. Paulo não parou, continuou. Os espíritos contrários não vão fazer parar, porque hoje nós nos levantamos em poder e vamos realizar a obra determinada por Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quantos declaram isso na sua vida? Quantos declaram isso? Declare comigo: eu vou alcançar a dimensão que o Pai determinou para mim. Amém. Aplaude ao Rei de toda a glória. O Espírito de Deus faz o que Ele quer conosco. Leva-nos para onde Ele quer. E na liderança de Jesus nós aprendemos que nós não estamos aqui só para nos sentirmos realizados quando os homens nos aplaudem. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus determinou para nós um tempo, uma dimensão mais elevada. E nós vamos chegar a esse tempo. Eu posso entender uma coisa: à porta do Espírito, o ouvido precisa estar atento. Só vão haver lâmpadas acesas se houverem ouvidos atentos como os ouvidos de Samuel. Ninguém ouvia o que Samuel ouvia. Meu Senhor, o Senhor chamou por mim. Não chamei por ti. É que Samuel ouvia a voz do Espírito no momento oportuno. O Senhor chamou por mim. Não, era a voz do Espírito a chamar. Só vão haver lâmpadas acesas se houver alguém disposto a ouvir a voz do Espírito. Segredo: ouvir a voz. Mas o inimigo também sabe que o segredo para parar é fazer soar os ventos contrários e que tu ouças os ventos contrários para te fazer parar. Mas o Espírito Santo de Deus hoje determinou um tempo novo na nossa casa, na nossa vida, na tua igreja, no teu ministério, na tua família. E o Espírito Santo diz-nos em Hebreus capítulo 13, verso 7: se ouvires hoje a voz do Espírito, não endureçais o teu coração. Aleluia. Eu não quero endurecer o meu coração neste dia. Se Deus tem preparado para mim algo novo, eu não vou ser teimoso. Eu vou abrir os ouvidos para o Espírito falar, para o Espírito guiar, para o Espírito provar, para o Espírito me curar. E é tudo o que nós temos estado a viver nestes dias. Deus tem estado a curar-nos através da sua palavra, através da voz do Espírito. Eu posso dizer-vos neste dia: está aqui neste lugar a chegar um tempo que está a mudar tudo. Não vamos mais ouvir a voz do Espírito contrário. Chegou a voz do Espírito Santo e a minha Bíblia diz: o tempo de cantar chegou.
E a minha Bíblia diz: chegou a primavera. Como é que eu sei que chegou a primavera? Porque ouço o canto das pombas. Eu posso ouvir o cantar do Espírito. E o Espírito está a cantar para nós, dizendo-nos que há um tempo de primavera, há um tempo novo, há uma dimensão mais elevada, que não é preparada pelos homens, mas é preparada pelo próprio Pai para a nossa vida. Lembrem-se de Elias. Ele não ouvia mais nada senão a voz do silvo. É que a Bíblia diz um silvo que se ouvia. Mas é que é interessante, no meio de uma tempestade, no meio de um furacão, no meio de chuvas, ouviu-se um silvo. A Bíblia diz um silvo, e um silvo é um assobiar. Precisamos ter o ouvido apurado para ouvir a voz do Espírito. E o Espírito está-nos a chamar neste dia para uma dimensão mais elevada, para uma dimensão superior. A única coisa que hoje precisas é abre o teu ouvido à voz do Espírito e não ouças os ventos contrários que estão a tentar superar. É por isso que Deus nos tem curado neste tempo. Houve coisas que nos distraíram, houve coisas que nos fizeram parar. A liderança de Moisés, como nós ouvimos esta manhã, uma liderança preciosa, um homem segundo a palavra, um homem que era manso na terra, algo assim tremendo, uma liderança maravilhosa, uma liderança que sabia levar seus discípulos à rocha, uma liderança que sabia viver o momento oportuno de Deus na rocha, que sabia ouvir Deus, que sabia agir como Deus queria. Mas o passado dele, o momento retrasado dele, talvez não tenha sido o melhor de todos. Eu comecei a analisar a vida de Moisés e pude entender uma coisa: a vida de Moisés é preparada de 40 em 40 anos. Ele tem um período de 40 anos, que é aquele período em que ele está no palácio, e ele entra no palácio e está lá 40 anos, mas sabem, trazia nos seus ombros, se é que se pode dizer, o peso de mortes infantis que tinham acontecido. Mas ele entrou no palácio. Agora, há algo interessante. Há um segundo período de 40, vai anotando, 40, que ele mata um egípcio, mas por não ter deixado o egípcio bem sepultado, caminhou 40 anos no deserto sozinho, até que teve um encontro no altar e ouviu o som de uma lavareda, de um fogo. É que ter o ouvido aguçado para ouvir uma chama falar. Tomei muito sol hoje, talvez tive muito tempo ao sol e este deserto está-me a fazer mal. Preciso ir descansar. Não, ele viu uma sarça arder, ele chegou até lá e aquela sarça começou a falar. Eu posso dizer-vos neste dia, há um período de tempo em que Moisés, há um segundo período de 40 que Moisés está no deserto. Moisés fica sozinho por causa de ter matado um egípcio. É verdade, foi um tempo triste, foi um tempo passado. Carregou nos ombros 40 anos, olhem, carregou 40 anos no palácio daquela morte dos infantis. Depois carregou mais 40 anos no deserto por causa da morte do egípcio. Ele agora tem um encontro com Deus e ele sabe, vai iniciar um processo de novos 40 anos. Sim, porque foram mais 40 anos que eles caminharam. Agora, Moisés consegue perceber que aquele que crê
Tudo é possível. E se para aquele que crê tudo é possível, a intenção não é para todos. Porquê que não é para todos? Porque a fé agrada a Deus e hoje nós devemos mudar os nossos fracassos em promessas. Talvez até aqui tenhamos chegado em fracasso, talvez tenhamos chegado em momentos difíceis, talvez tenhamos tido momentos dolorosos, mas olha, na liderança de Jesus, Jesus ensina-nos que os ventos contrários, ainda que são contrários, mas é o momento para agir no sobrenatural. Ao que crê, tudo é possível. Se tu crês nesta hora, tudo vai ser possível para ti, para chegarmos à dimensão onde Deus quer nos levar a chegar. É verdade, todos erramos, é verdade, alguns pecamos, outros temos decisões menos sábias. Temos decisões menos sábias no matrimónio, temos decisões menos sábias com os filhos, com a área de finanças, temos decisões menos sábias com a igreja. Mas sabem, na vida de Moisés, a Bíblia diz que com ele não havia ninguém na terra como ele. Mas na verdade nem tudo foi cor-de-rosa durante o tempo passado. Eu posso entender, Moisés matou o egípcio, caminhou 40 anos naquele deserto até que teve um encontro. E ele sabe, agora vai começar um novo período de 40. Ele tinha carregado nos ombros a morte de um egípcio. Por 40 anos. Aquele egípcio que não tinha promessa. Aquele egípcio que realmente ficou mal sepultado. Mas isso é outra mensagem. Para não ser eu a ler, eu vou precisar que o meu amigo Bispo Diego, por gentileza, abra a sua Bíblia aí, no lugar onde você está. Aí em Êxodo, no capítulo 13 e no verso 17. Eu vou precisar de sair um pouco, que é para ficar mais perto de vocês. Êxodo 13, 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem contra a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então significa que Deus deu para eles um caminho mais longo. Vamos cansar-nos tanto. Isto é o momento. E Moisés sabe, se vamos por um caminho longo, eu estou a iniciar uma etapa de 40 anos mais. Acabava de sair de uma etapa de 40, sozinho, a transportar nos ombros um egípcio morto. Como é que diz o seguinte versículo? Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito parados para lutar. Então estavam todos já, ok, vamos lá. Como é que diz o seguinte? Moisés levou os ossos de José, porque José... Não, espera aí. Não, repete lá isso. Ele sabe que vai começar uma nova etapa de 40 e ele vai fazer o quê? Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Eu começo a entender agora. Moisés diz: transportei 40 anos a morte dos infantes enquanto estava dentro do palácio. Não quero isso. Transportei mais 40 anos um egípcio morto nos meus ombros. Também não quero isso. Chegou uma nova etapa. Eu preciso transportar alguém, nem que sejam os ossos da promessa, mas eu tenho que levar nos meus ombros alguém com promessa. A promessa. E o Pai está-nos a dizer nesta hora, o Pai está a dizer-nos nesta hora, chegou uma nova etapa de 40. Não procurem um 40 literal, procurem algo espiritual. A dimensão que se segue, a dimensão onde nós vamos entrar, é uma dimensão que nós não vamos transportar nada mais, nada menos do que promessa nos ombros, para chegar ao lugar onde o Senhor nos prometeu. Tem sido doloroso até aqui, tem sido difícil, mas o tempo que se segue, aleluia. Se alguém ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, porque eu estou a decretar neste dia, para esta liderança, o tempo que se segue não vai ser tempo de choro, não vai ser tempo de transportar egípcio morto. Não, o Pai está a dizer-nos: vamos passar para outra dimensão. Os ventos contrários acabaram. Ouve a voz do Espírito.
40 anos. O funeral mais longo da história. Transportaram os ossos de José. 40 anos num deserto. Mas este tem promessa. E a promessa é que ele vai entrar na terra. E se ele vai entrar na terra, vamos transportar este. Vamos transportá-lo para entrar lá na terra. Então eu tenho uma certeza hoje. Junta-te a alguém com promessa. Fica perto de alguém que tem promessa. Não ouças os ventos contrários que dizem não. Não ouças os ventos contrários que dizem não. Ouve os ventos do Espírito que te dizem: caminha no deserto, chegou o teu melhor momento. Hoje é tempo em que o Espírito de Deus está a fazer-nos declarar e decretar: chegou o teu melhor tempo. Os próximos 40 dias serão 40 dias do melhor de Deus, aonde vais pôr o pé na água e vais caminhar sobre as águas. É uma dimensão de 40, será 40 dias de promessas. Sairemos daqui, vamos curados. Sairemos daqui, vamos restaurados. Sairemos daqui, lâmpadas acesas. Sairemos daqui, tal e qual, com uma liderança coesa na nossa vida. Então o que é que eu tenho que fazer? Ouve a voz do Espírito, põe o pé na água, porque os próximos 40 dias vão ser 40 dias poderosos, 40 dias distintos, onde tu verás o melhor de Deus acontecer na tua casa, na tua família, no teu matrimônio, na tua igreja. 40 dias em que se abrirá os céus, 40 dias em que as promessas vão começar a fluir na tua vida, sem medida. 40 dias, 40 dias, 40 semanas é um tempo de gestação para que nasça aquele que começa a ser gerado no ventre. 40 semanas são necessárias. Eu posso decretar neste dia que nas próximas 40 semanas, aleluia, 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 vão ser 40 semanas onde tu vais sentir mudança, transformação no teu corpo, vais sentir um apetite diferente pela presença de Deus, vais sentir que o teu corpo começa a transformar, mas nascerá. Porque são 40 dias, uma temporada de 40 chega à tua casa, aleluia, aleluia. Toca assim no sermão e diga: são só 40 dias, 40 dias, os próximos 40 dias. E eu quero ver, depois deste tempo onde o Senhor nos falou, onde o Senhor nos uniu, onde o Senhor nos tratou, irmãos, é algo tão poderoso, algo profético que aconteceu há minutos atrás, antes de nós darmos início a este tempo da palavra. O nosso Pai orava por nós, nos limpava, tiravam os mantos antigos para nós darmos um novo rumo de caminho. Este novo caminho que nós vamos seguir, mano, estamos a falar algo poderoso. Vamos entrar num nível de sobrenatural tão elevado. Tão elevado, tão elevado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. São 40 dias, são 40 semanas, são 40 semanas, 40 dias. Se preparem, porque os próximos 40 meses vão ser 40 meses tão poderosos em que ninguém mais vai poder deter-te, porque este é o decreto do Senhor para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Não irás mais viver mais fracasso de ontem. Não irás mais viver o fracasso de carregar aos teus ombros os fracassos de ontem. Abrem-se tempos proféticos na tua vida. Abrem-se tempos proféticos na tua família. Abrem-se tempos proféticos na casa onde tu pastoreias. Abrem-se tempos proféticos na vida da tua cidade.
tempos proféticos para uma liderança que está verdadeiramente preparada para entrar num nível superior, numa dimensão mais elevada. Quantos querem subir a essa dimensão mais elevada? Quantos querem hoje? Quantos querem hoje? Por gentileza, vamos ficar de pés. Aleluia. Vem uma nova temporada sobre a tua vida. Vem uma temporada 40 sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua cidade, sobre o teu casamento. Levante as suas mãos ao céu comigo, aleluia. Shobekaya Ramaseme Amarama Naya Remekama, Orebeshuya Ramakama Naya Remesama Namakebera Bekama. Oh, não, vamos passar a um nível mais elevado. Não vamos ficar aqui. Aquilo que os homens nos querem coroar, nós não queremos. Não queremos o aplauso dos homens. Não queremos o hashtag dos homens. Queremos o hashtag de Deus. Shobakama Naya Remekama. Comece a adorar no Espírito. Aqueles que hoje estão aqui nesta casa, comece a adorar no Espírito, comece a falar na linguagem do Espírito agora. Chegou o teu melhor tempo, chegou o teu melhor tempo, chegou o teu melhor tempo. Uma temporada 40, uma temporada de 40 dias. Adore no Espírito, adore no Espírito. Não, que se intensifique nesta hora. Sim, que se intensifique nesta hora. Que se intensifique nesta hora. Mais. Chore beabarabashebekama. Pai, eu oro tal e qual como o Senhor nos ensinou, como o apóstolo Paulo nos escreveu, a paz que excede todo o entendimento. Venha sobre esta liderança que está aqui neste dia. Não queremos que os ventos contrários nos roubem mais a paz de permanecermos no propósito. Não queremos que os ventos contrários façam mais dor na nossa vida. Porque a partir de hoje nós determinamos, vamos entrar no nível mais elevado. Pai, tu dissestes que nos últimos tempos se derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e a unção profética iria ser mais elevada. Pai, eu hoje tomei uma decisão. Eu vou pôr o pé na água e vou caminhar no sobrenatural, porque eu sei que os próximos 40 dias vão ser 40 dias onde nós vamos ver a nossa cidade, a igreja que nós estamos a liderar, vai haver uma transformação. Pais que se voltarão para os filhos, filhos que se voltarão para o pai, cura que começa a haver na liderança. Pai, serão 40 dias de cura para a liderança, que ouvirão o Senhor. Gama chama gues. Paixão pelo sobrenatural acontece. Já semearás. 40 dias. Para muitos será um processo de 40 semanas de grandeza sobrenatural que dará à luz seus sonhos. Um tempo de sobrenatural que começa a acontecer agora. Pai, traz essa paz que excede todo entendimento, para que todos creiam e vivam este tempo, em nome do Senhor Jesus. E eu oro agora, Pai, que tomes cada um de nós
que se calem as vozes humanas. Fala agora. No nosso interior. Espírito Santo, ministra-nos tu agora. E leva-nos a esta dimensão. Paz. Paz.